Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã de quarta-feira. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. O capítulo é o 20, o versículo é do 19 ao 22. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e as portas estavam cerradas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e também o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Uau! Esse dia do qual João menciona, o primeiro dia da semana, não é um dia qualquer. Esse é o dia da ressurreição. É o domingo da ressurreição. É o alicerce do cristianismo. Só quem ressuscitou pode nos dar a vida eterna. Eu vou repetir para você: só quem ressuscitou pode nos dar uma vida e uma vida eterna. Nesse domingo aqui, que ele tomou a chave da morte e do inferno, eles deveriam estar em festas, celebrando a vitória, adorando a Deus. Mas o que nós vemos é os discípulos juntos, dentro de um ambiente, dentro de uma casa. E qual era a postura deles? Portas fechadas, com medo dos judeus. Uma realidade muito diferente do que estava acontecendo no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque eles estavam desconectados da realidade espiritual que estava acontecendo naquele momento. Sabe, irmãos, em 2022, o Senhor está pedindo de mim e de você uma postura diferente, uma atitude diferente. Há uma promessa do Senhor que Ele vai vir sobre a igreja, Ele vai fazer coisas extraordinárias sobre o seu povo, mas que também será um ano muito difícil, será um ano de muita provação, será um ano de muito confronto de Deus com nossos corações, porque o propósito do Senhor é transformar áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, é arrancar de dentro de nós coisas que precisam ser arrancadas, pensamentos que ainda estão desconectados com a realidade espiritual daquilo que Deus está construindo em nosso meio. Por isso, se você vive uma vida com medo, angustiado, desanimado, uma vida a ponto de chutar o balde, de lá jogar a toalha, de desistir, eu quero dizer para você algo: existe uma realidade espiritual muito diferente daquilo que você possa estar vivendo, e nós precisamos nesses dias conhecer o Deus que servimos. Além de conhecer, nós precisamos ter a certeza que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O cristão, ele precisa saber quem é o seu Deus. Tem um texto da palavra do Senhor que diz, um versículo da palavra do Senhor que diz assim: lançando sobre Ele, Jesus, a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sabe, irmãos, a função do inimigo muitas vezes é desestabilizar a minha e a sua fé. As circunstâncias não podem parar a minha e a sua vida, não pode paralisar o meu e o seu agir, a minha e a sua atitude de buscar o Senhor. Começar bem é muito bom, mas ter uma constância com o Senhor e terminar melhor, é isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer para nós. Muitas vezes o que nós vemos é que diante de circunstâncias de adversidade, as pessoas se frustram,
se frustram com pessoas, se frustram com Deus, se frustram na caminhada com Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes começa um ano como nós começamos e muitos não estão se preparando espiritualmente para esses dias. Estão achando que as coisas vão acontecer naturalmente. Coloca até frases de efeito: esse ano eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Mas e a sua atitude? E o seu comportamento? E a sua conexão com as coisas de Deus? Como é que está? O que você tem feito realmente para viver tudo aquilo que Deus tem para você? Porque, irmão, se vivemos deixando as coisas acontecer naturalmente, elas não vão acontecer. Sabe, o momento que esses discípulos estavam vivendo aqui é um momento de medo, trancado. Sabe, às vezes o medo não é ruim, mas ele não pode nos dominar. O medo se torna ruim quando ele nos domina completamente. Ou eu exerço poder sobre o medo, querido, ou o medo vai exercer o poder sobre mim. Porque o medo, ele pode paralisar a vida do cristão. Medo do amanhã, medo de não dar certo, medo das coisas não acontecerem da forma como você imaginou. O medo é uma fé na derrota. Eu vou repetir: o medo é uma fé na derrota. Se eu encarar, eu perco. Esse é um pensamento de medo. Sabe, irmãos, na adversidade eu preciso reagir. Nas circunstâncias contrárias eu preciso tomar um posicionamento. O Senhor, ele se põe no meio desses homens e Jesus dá uma mensagem ao meu coração. Jesus disse: em 2022 eu quero ser o centro da sua vida. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã: esse ano eu não quero estar do seu lado, eu quero ser o centro da sua vida, o centro das suas decisões, o centro da sua motivação. Eu não quero que você me busque apenas quando você precisar. Eu não quero que você me busque apenas quando alguma coisa eu preciso fazer na sua vida. Não, esse ano eu quero que você se relacione comigo e conheça o meu coração. Saiba exatamente quem eu sou e quem você é na minha presença. Quando Jesus mostra as mãos e o lado furado pela lança, os discípulos, vendo o Senhor, eles se alegraram. E o Senhor Jesus diz: paz seja convosco. Porque quando você tem a visão de quem é o Senhor, quando você reconhece o Senhor, quando verdadeiramente o Senhor se mostra na sua vida, a primeira coisa que enche o seu coração é a paz. Você pode estar numa tormenta, você pode estar numa luta, pode estar numa guerra, mas se o Senhor se revela a você, a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o teu coração, enche a tua alma, e você se fortalece nele. A alegria, ela vem. Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós vemos o Senhor, nós nos alegramos porque temos paz num Deus que tudo pode. Um Deus que pode mudar todo o cenário, toda circunstância. No final, quando Jesus diz: olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E assoprando sobre ele diz: recebei o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, querido, que te conduz em toda a verdade. Diante de dúvida, diante de incerteza, busque a direção do Espírito Santo. Mas esse ano, em nome de Jesus, tenha um relacionamento íntimo com o Senhor. Não deixe Jesus de lado, que Ele seja o centro da sua vida. Jesus precisa ser o centro da nossa vida, em toda e qualquer situação que eu e você possamos estar vivendo.
Ele é o centro da nossa vida. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, no nome precioso e bendito de Jesus.